Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado no trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine-se em um templo majestoso, o ar pesado com o aroma de incenso, o silêncio quebrado apenas pelo sussurro de vestes roçando o chão de mármore. De repente, o véu que separa o santo do santo se abre, e você se vê diante da presença avassaladora do Deus Todo-Poderoso. Como você reagiria? Esta é a cena que o profeta Isaías nos pinta em nossa primeira leitura de hoje. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As orlas de seu manto enchiam o templo. Que visão extraordinária! O profeta se encontra face a face com a santidade de Deus, uma experiência tão intensa que faz os gonzos das portas tremerem e enche o templo de fumaça. Diante desta visão majestosa, qual é a reação de Isaías?
Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus revela a Isaías sua própria imperfeição, sua natureza pecaminosa. É um momento de profunda autoconsciência e humildade. Quantas vezes nos sentimos assim em nossa jornada espiritual? Talvez não tenhamos visões tão dramáticas, mas há momentos em que a realidade de quem Deus é nos atinge com força total. Pode ser durante uma missa particularmente tocante, ou em um momento de oração silenciosa, ou até mesmo diante da beleza da criação. Nesses momentos, como Isaías, nos tornamos dolorosamente conscientes de nossas falhas e imperfeições. Mas observe o que acontece a seguir. Um serafim voa até Isaías com uma brasa viva, toca seus lábios e declara: Vê, isto tocou teus lábios, tua iniquidade foi removida, teu pecado foi perdoado. Que imagem poderosa de purificação e perdão! Deus não deixa Isaías em seu estado de desespero, mas intervém para purificá-lo e prepará-lo para o serviço. Esta cena nos lembra do sacramento da reconciliação. Quando nos aproximamos do confessionário, reconhecendo nossa natureza pecaminosa, Deus não nos rejeita. Ao contrário, Ele nos purifica, remove nossa iniquidade e nos prepara para uma nova missão. E é exatamente isso que acontece com Isaías. Depois de ser purificado, ele ouve a voz do Senhor dizendo: Quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitação, Isaías responde: Aqui estou, envia-me. Que transformação notável! Do medo à disposição, da consciência do pecado à prontidão para servir. Esta passagem nos desafia a refletir: como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas? Estamos dispostos a dizer: aqui estou, envia-me, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou assustador? Voltando-nos agora para o Evangelho, encontramos Jesus preparando seus discípulos para a missão. Suas palavras ecoam a experiência de Isaías, mas com um tom diferente. Não temais, Jesus repete 3 vezes nesta passagem curta. Por que esta ênfase no não temer? Porque Jesus sabe que a missão que ele está confiando aos seus seguidores não será fácil. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se Jesus enfrentou oposição e perseguição, seus seguidores podem esperar o mesmo. Mas Jesus oferece uma perspectiva transformadora. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele nos lembra que nossa verdadeira identidade, nossa essência, está além do alcance daqueles que possam nos ameaçar fisicamente. Pense nisso por um momento. Quantas vezes deixamos de falar ou agir por medo do que os outros possam pensar ou fazer? Quantas oportunidades de testemunhar o amor de Cristo perdemos porque tememos as consequências? Jesus nos convida a uma confiança radical na providência de Deus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Que imagem tocante! Se Deus se preocupa com os pardais, quanto mais Ele não se preocupa conosco. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Imaginem o nível de intimidade e cuidado que esta frase sugere. O Deus que Isaías viu em majestade no templo é o mesmo Deus que conta os fios de cabelo em nossa cabeça. Ele é transcendente e imanente, santo e íntimo, todo-poderoso e todo-amoroso. Esta confiança na providência divina não é um convite à passividade ou à imprudência. Lembrem-se, devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas é um chamado para vivermos sem o tipo de medo paralisante que nos impede de cumprir nossa missão. Jesus conclui com uma promessa e um aviso: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Estas palavras nos desafiam a viver nossa fé abertamente, a não esconder nossa luz debaixo do alqueire. Mas como fazemos isso em um mundo que muitas vezes é hostil à mensagem do Evangelho? Talvez seja através de pequenos atos de bondade que refletem o amor de Cristo. Pode ser tendo a coragem de falar contra a injustiça no local de trabalho.
Ou pode ser simplesmente vivendo com integridade, de uma maneira que faz as pessoas perguntarem: o que é diferente nesta pessoa? Irmãos e irmãs, somos chamados, como Isaías, a encontrar Deus em sua santidade, a sermos purificados por sua graça, e a responder ao seu chamado com um corajoso aqui estou, envia-me. Somos desafiados, como os discípulos de Jesus, a viver sem medo, confiando na providência amorosa de nosso Pai Celestial. Que possamos, nesta semana que se inicia, estar atentos aos momentos em que Deus se revela a nós, seja na majestade de um pôr do sol, na beleza de uma música sacra, ou no rosto de um estranho necessitado. Que tenhamos a coragem de reconhecer nossa própria imperfeição, mas também de aceitar a purificação e o perdão que Deus oferece tão generosamente. E quando ouvirmos o chamado de Deus, seja ele grande ou pequeno, que possamos responder com confiança e entusiasmo. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor de Cristo, não por medo de punição, mas por gratidão pelo amor incomensurável que recebemos. Lembrem-se sempre, o Deus que conta os cabelos de sua cabeça é o mesmo Deus que move os planetas em suas órbitas. Ele os conhece intimamente e os ama infinitamente. Nada que vocês enfrentem está além de seu cuidado e sua provisão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.